Avandes, soluções de financiamento para o desenvolvimento em rede. Olá, bem-vindo a Mercados e Negócios, que hoje entrevista o diretor-presidente da FUCAP Business School, professor Arilton Teixeira. Ele é especialista em desenvolvimento econômico. Professor Arilton, obrigado por sua presença mais uma vez em Mercados e Negócios. Eu agradeço o convite e é sempre bom estar aqui para podermos conversar aí sobre o Brasil, não é isso? O motivo do nosso convite ao senhor aqui é essa quantidade de medidas, né, que o governo tem tomado para aumentar a carga tributária do brasileiro, para dizer que vai reformar, diz que vai reformar os ministérios, reduzir o número de ministérios, mas junta tudo e continua com o mesmo número de funcionários. Me parece que o governo está perdido, me parece que o governo não conseguiu ainda abrir um canal de diálogo efetivo com a sociedade, com os empresários, com o cidadão, com a classe política, para mostrar aonde quer chegar. Como é que o senhor está vendo essa situação de anúncio em cima de anúncio, de volta de CPMF, e a gente não consegue ver, né, para que lado o país realmente vai para a gente sair dessa crise que está atormentando tanto o chefe de família brasileiro? Bom, eu acho que o governo ele tem tentado um caminho único. O caminho é o seguinte: finalmente ele percebeu que ele não pode continuar tendo déficit gigantesco como o déficit que ele teve no ano passado, aí de 6,4% do PIB. E aí ele tem que aumentar, ele tem que reduzir esse déficit. Bom, a forma que a sociedade quer, e nós temos demonstrado aí várias manifestações de empresários, é corte de gasto, porque o gasto está muito grande. Só que aí vem o governo não quer fazer isso. E ele está fazendo pirraça. Ele diz que não vai fazer. Então o que ele quer? Ele quer aumento de receita. Só que o governo, ele não produz nada. Aumento de receita do governo, como nós estávamos conversando aqui, só vem de uma coisa: aumento de impostos. E aí a situação piora ainda mais para o setor privado, porque dada a carga tributária, ou seja, dada a quantidade de impostos que hoje nós estamos pagando, e só para botar bem para que as pessoas possam entender, hoje de cada 10 dias que você trabalha, você entrega 4 ao Estado, ao governo, não só ao governo federal, mas ao governo federal, estadual e municipal. Bom, o governo agora quer mais do que isso. E aí está essa briga. O setor privado e os grupos organizados da sociedade foram ao Congresso, estão pressionando para que essa carga não seja elevada, não sejam criados novos impostos, como é o caso hoje. Eles estão tentando criar a famosa CPMF. As pessoas podem ser levadas a acreditar que a CPMF é um imposto que não tem impacto na atividade econômica, mas é falso. Porque as pessoas tendem a pensar o seguinte: eu vou pagar 0,2% do que eu ganho. Tá ótimo. Só que você é uma coisa, a empresa é outra. A empresa, para produzir, ela tem uma quantidade de pagamentos diários que ela tem que fazer. E esses 0,2%, ele vai se acumulando no custo final do produto. Ora, esse custo final vai ser pago pela população, de uma forma ou de outra. Porque se essa empresa não consegue repassar parte desse imposto, desse custo elevado para os produtos, ela quebra. Se ela consegue, você vai pagar. Em outras palavras, nós do setor privado que trabalhamos vamos perder mais com isso. Por que nós vamos perder? Não tem nenhum benefício com isso? Não tem. E vamos deixar bem claro. Aí a gente olha o que o governo federal propôs. Qual é a proposta de ajuste fiscal do governo que está no Congresso hoje? A dona Dilma, ela diz que vai deixar de contratar funcionário público esse ano. E ela vai deixar de aumentar o funcionário público esse ano. E tudo volta o ano que vem. Em outras palavras, você dá a receita para a dona Dilma agora e ela já está deixando bem claro o que ela vai fazer com essa receita o ano que vem. Ela vai gastar da mesma forma que elas gastaram nos últimos 12 anos. Vamos pegar dados aqui, gente. Nos últimos 12 anos, o partido que está no poder contratou 33 pessoas por dia durante 12 anos. Todo dia, nos últimos 12 anos, 33 novos funcionários públicos foram contratados pelo governo federal. Então, note, isso é um volume de pessoas sem igual. E aí, o que aconteceu? Mas não é bom. Nós quebramos. Mas não é bom, professor, contratar? Olha, você contrata pessoas que vão prover serviços ou benefícios ou bens para a sociedade. Contratar pessoas que não vão fazer nada, esse aí é um problema.
E aí está o problema no setor público, particularmente o federal. É uma contratação sem fim. Você não fez uma reforma do Estado. O Estado contrata. Basta você fazer a pergunta trivial. Qual é o serviço que está sendo prestado pelo setor público que tem melhorado razoavelmente nos últimos anos? Se você pensar, os nossos índices são todos aí. A educação, todas as provas que nós fazemos, todas as avaliações internacionais que nós fazemos, nós vamos mal. As provas domésticas mostram que os nossos alunos não sabem mal sabem escrever. A saúde, nós estamos vendo aí problemas crônicos, com falta de hospitais, falta de leito, falta de medicamentos. Então veja, nós estamos fazendo contratação e esse resultado não está vindo. Então a questão é o seguinte, contratar funcionário público não é a forma de resolver o problema. A questão é saber o seguinte, nós vamos contratar para quê? Qual o objetivo? 33 pessoas por dia durante 12 anos. Se isso não consertou essa máquina pública, nós tomamos o caminho errado. Então não é o volume mais de pessoas que nós estamos precisando. Nós temos que fazer essas pessoas trabalhar. E aí nós voltamos à reforma do Estado que não foi feita. Nós temos que lembrar, funcionário público é um setor, um grupo de pessoas que nesse país tem benefícios extremamente caros à sociedade. Quais são eles? Eles não podem ser demitidos. Os salários não podem ser reduzidos e aposentam com salário integral. Agora, a partir de 2013, isso mudou. Nós temos aí um estoque de pessoas que vão se aposentar com isso. Então, note bem, se você contrata um indivíduo nessa categoria, como é que você incentiva, como é que você faz com que esse indivíduo trabalhe? Esse indivíduo não trabalha, ele não pode ser demitido, o salário não pode ser mudado e a aposentadoria dele está garantida. Então, nós criamos isso aqui dentro. Né? Em outros países ricos, em momentos de choque, o que eles fazem? O setor público é afetado também. Por exemplo, vamos pegar um exemplo grande, que é um país grande da Europa, a Alemanha. Na choque de 2008, o que ela fez? Ela reduziu em 10% os salários de todos os funcionários públicos. No Brasil, isso é proibido. Eles falam que é um direito adquirido. Ora, qual é o direito adquirido? Onde está a população privada? Sabe o que vai acontecer com você que não trabalha no setor público? Você tem a probabilidade de perder seu emprego. Você não vai ter aumento salarial. Né? Então, no topo que não tem aumento, possibilidade de perder o emprego, você tem que pagar mais imposto agora para um grupo que já tem benefícios demais, que é exatamente aquele que não perde emprego, não tem redução do salarial e está aí fazendo greve pedindo aumento salarial. Então, note, e os grupos são completamente desproporcionais. Nós estamos falando de funcionário público aí, é uma pequena parcela da população. A massa é o setor privado, que está pagando imposto para isso. Então, nós temos que começar seriamente a discutir o que é benefício, o que é privilégio. Se um grupo da sociedade tem direito a arcar com todos os benefícios, enquanto o resto da população arca com todos os custos. O senhor falou em previdência. Qual é a relação previdenciária do público para o privado? Como nós estávamos discutindo aqui antes, né? É interessante ver a desproporção, né, desses gastos. Então, no Brasil hoje, vamos pensar só no governo federal, que eu tenho os números bem precisos. Então, nós temos para o governo federal, aposentados do governo federal, civis e militares, 1 milhão de pessoas. Esse 1 milhão de pessoas hoje estão dando um rombo de 62 bi por ano, certo? Agora vamos olhar o setor privado. Nós temos 24 milhões de pessoas aposentadas. Esses 24 milhões de pessoas aposentadas estão dando um rombo de 50 bilhões. Então, nota, 50 bilhões para 24 milhões, enquanto 1 milhão apenas dá 62 bilhões desse indivíduo. E aí começa a se discutir e diz, olha, não se pode mexer nesse grupo de indivíduos porque eles têm direito adquirido. Ora, aí começa uma outra discussão que não vai extrapolar meu conhecimento, e aí entra o judiciário no meio, mas como economista eu posso questionar uma coisa simples. Direito adquirido é o quê? É um grupo, né, assina um contrato com outro, né, e aí diz, você tem esse direito. Ora, previdência pode ser colocada nesse grupo? Do ponto de vista econômico, a resposta seria não. Ora, por que isso? Porque é assim, ó, quem paga o salário de nós que vamos aposentar são a próxima geração. Quem está nativa. Que vai estar trabalhando. Anote, quem vai pagar a minha aposentadoria não começou nem a trabalhar ainda. É criança que não votou. Como eu posso ter feito um contrato com essa criança? Como que eu posso dizer que eu tenho um direito adquirido sobre essa criança? Isso não existe. Olha só, se eu passar uma lei dizendo que eu não preciso pagar imposto, eu não preciso pagar minhas dívidas, ora, isso não significa que eu tenho um direito adquirido. Significa que eu convenci um grupo da população e consegui passar uma lei.
Então, essa é a questão fundamental que nós temos discutido no momento. O que é direito adquirido? O que é um privilégio? Eu tenho um direito sobre uma geração que não votou? Essa é uma pergunta que as pessoas não fazem nesse debate. Isso é um contrato. Esse contrato ele tem que ser alterado, porque uma geração que nem votou vai pagar por ele. Então, professor, vou pedir licença ao senhor para fazer um pequeno intervalo e na volta a gente conversa sobre as reformas que precisam ser feitas. Quer dizer, tirar direito de trabalhador público, vai ter que reformar o Estado, vai ter que fazer um acordo, vai ter que fazer negociação, para que os trabalhadores privados, que ganham a maioria salário mínimo, que estão aposentados, possam ter algum benefício desse todo que está aí. Você está falando que é preciso redistribuir esse bolo, as dívidas, e os deveres e os direitos, né? Que não está bem equilibrado hoje, mas vai precisar fazer uma reforma. Na volta a gente conversa sobre isso. Você está assistindo o Mercados e Negócios, que hoje entrevista o presidente da FUCAP, professor Arilton Teixeira. A gente volta já já. Olá, você assiste a GV News, seu canal de jornalismo 24 horas na internet. Para acessar nosso portal, clique na logomarca no canto inferior direito da tela ou tecle gvnews.com.br. No portal, você encontra toda a programação da GV News para assistir a hora que quiser, além das principais notícias da região metropolitana da Grande Vitória. Em momento de crise econômica, um financiamento pode ser a solução para seguir em frente e não ficar no meio do caminho. Ainda mais em comunidades com vulnerabilidade social. Pensando nisso, o Bandes criou o programa Bandes Comunidades. Ele possibilita o desenvolvimento dos pequenos negócios de forma articulada, gera emprego e renda, promove o desenvolvimento sustentável e fortalece a economia criativa. Entre em contato com o Bandes, o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo. Informações sobre linhas de financiamento, ligue para o Bandes Atende 0800 283 4202 ou entre em contato pelo site bandes.com.br. Quer saber o que acontece na Grande Vitória? gvnews.tv.br, o seu canal de jornalismo na internet. Olá, estamos de volta com Mercados e Negócios, que hoje entrevista o presidente da FUCAP Business School, professor Arilton Teixeira. No primeiro bloco, nós fizemos uma análise da situação econômica atual. Os aposentados do setor público que ficam com o bolo maior dos nossos recursos, enquanto os aposentados do setor privado estão ali à míngua. E agora o governo quer que a gente pague mais impostos para manter os privilégios de uma parcela da população. É isso que o professor disse no primeiro bloco. Ele disse que é preciso fazer reformas estruturais. E é sobre isso que a gente vai conversar agora. Professor, que reformas nós precisamos fazer para que haja um equilíbrio entre deveres e direitos? Nós já estávamos conversando aqui antes, né? Tem um descompasso entre a arrecadação e os pagamentos de benefícios pela Previdência pública e privada, né? Eu apontei aqui pelos números quão importante é a reforma, particularmente do setor privado, do setor público. Bom, mas vamos lá. Nós discutimos também a possibilidade de ser direito adquirido ou não, é benefício ou não é. Bom, tem uma forma razoável de você resolver isso. É simplesmente fazer o que nós fizemos aí com a PEC da Bengala, que é simplesmente fazer o quê? Aumentar a aposentadoria, a idade mínima de aposentado. Então nós passamos agora, o Supremo agora, ele pode se aposentar, antigamente era 70 anos, agora são 75. Nós temos que pensar seriamente em aumentar, elevar a idade mínima de aposentado. Qual é a idade mínima que nós vamos fazer? Bom, se a sociedade entende, se o judiciário entende que não é possível mexer no benefício, quanto que a pessoa ganha depois que ele se aposentar, é só nós fazermos o quê? Estendermos a vida produtiva dele o suficiente para que esse rombo seja eliminado. Mas isso que eles fazem com a gente no setor privado. No setor privado é assim, tem um outro número que eu esqueci de mencionar aqui. Desses 24 milhões de aposentados, mais de 70% deles ganham salário mínimo no setor privado. O que não acontece no setor público. Então, de novo, gente, nós temos que olhar o seguinte, nós precisamos de uma idade mínima, nós precisamos equacionar o problema da Previdência. E aí, quando a gente diz isso, eu vou chamar a atenção para outra coisa. Isso é uma discussão séria. Isso não é discussão de palanque para ganhar eleição, não.
Isso aqui é uma discussão séria de um país que está de joelho, está quebrado e nós não conseguimos nos mover. Alguns grupos querem manter os privilégios, ou os direitos, que você quiser chamar, e se negam a negociar com a sociedade. Então, aqui é o seguinte, gente, direito é um nome que se dá. Em termos econômicos, esses gastos que o governo faz para garantir direito gera custo para o setor privado. O setor privado é quem gera renda nesse país. É somente o setor privado que gera receita nesse país, receita tributária que vai para o governo. Então, se nós continuarmos nesse caminho, em discurso de palanque, dizendo que nós não podemos mexer no setor A, B e C, esse país vai quebrar, e vai quebrar o setor privado. Nós estamos vendo aí, ano após ano, o setor manufaturado, o setor de indústria, a indústria que as pessoas dizem, é encolhendo. Tem várias razões para estar encolhendo no Brasil, vai enriquecendo, as pessoas querem demandar serviço, mas um fator é a estrutura da economia brasileira, excesso de impostos, excesso de regulação, regulação antiquada, como a CLT, que de novo se nega a ser discutido, a reforma da CLT. Então nós temos custo de logística gigantesco, o país carece de portos, aeroportos. Vou aproveitar e fazer a piada tradicional, toda vez eu tenho que brincar isso. Olha o nosso aeroporto aqui de Vitória, gente, tá certo? Foi uma escolha que nós fizemos, a Sociedade Capixaba fez há alguns anos atrás, de apelar ao setor público para a construção. Eu moro aqui tem 10 anos, 10 anos se fala nesse aeroporto, 10 anos nada acontece. Então, é isso que eu acho que tem que ser feito. Nós temos que olhar o país e ver onde os setores nós estamos. Infraestrutura, problemas sérios. Nós temos o setor todo, setor de previdência, sério, tributação, regulação do trabalho. São problemas que nós temos que ver, nos defrontar e resolver para reduzir o custo de operação das empresas. Professor, tudo isso passa pelo Congresso. Tudo isso passa pelo Congresso. O governo não consegue apresentar propostas e defendê-las de maneira concreta no Congresso. E o Congresso hoje está dividido, é uma colcha de retalhos, cada um buscando a sua própria sobrevivência. Essas reformas não passaram quando deviam ter sido apresentadas e discutidas com coragem. Agora, a coisa me parece que não tem condição de ser discutida. Olha, eu acho que você está corretíssimo quando você diz o seguinte, quando o país está crescendo, as reformas têm um custo menor. É o que você está me dizendo, se nós tivéssemos feito a reforma em 2006, 2007, com a economia crescendo, com o desemprego caindo, com o preço de commodity lá nas alturas, com a estabilidade econômica daquele período, teria sido muito mais fácil aprová-las. Mas, de novo, valeu muito o discurso de palanque, que nós não precisávamos de reforma. Então, acho que a outra coisa que nós brasileiros temos que entender é que esse discurso de palanque tem que ser eliminado da vida nossa. Nós temos que olhar um político nos olhos e ver se ele está querendo ganhar voto ou se ele está querendo fazer o país avançar. Então, todo político quer ganhar voto, mas mesmo país ganhar voto, como nós estávamos conversando antes, virou muito mais uma ação de marketing do que de ações políticas. Tá certo? O político hoje é muito mais importante fazer um discurso belo que vai proteger direitos, veja bem, ninguém fala em privilégios, do que fazer as reformas que esse país está precisando. Durante muitos anos esse país era nós contra eles. Não existe isso. Hoje, todos nós brasileiros estamos de joelho. O país está entrando numa recessão. No início do ano todo mundo dizia que era menos 0,5%. Agora a recessão vai ser menos 2,8%. No início do ano, todo mundo dizia, 2015 estou dizendo, né? Todo mundo dizia que a recessão era esse ano, o ano que vem nós começávamos a crescer. Hoje a estimativa do mercado para o crescimento do ano que vem já é menos 1%. E piorando semana após semana. É isso. Imobilidade, o governo não consegue se mover. E essa está levando o quê? Piora da expectativa das pessoas. Então, nota, o que as pessoas estão fazendo? Ninguém investe, todo mundo para. A população não consome porque ela quer aumentar a poupança, porque ela espera um momento cada vez pior. E o país está piorando. E nós estamos vendo a briga de braço de novo no Congresso. Eu estava brincando com você aqui antes, né? A presidente parece aquele menino que está jogando bola e o time dele começa a perder. Como ele não é dono da bola, ele não pode pegar a bola e ir para casa. Porque se a dona Dilma fosse a dona da bola, ela ia embora para casa. O que ela faz? Ela começa a fazer pirraça. E ela se nega já a julgar. Ela quer alterar as regras do jogo. A regra do jogo para a dona Dilma é o seguinte: eu vou ser presidente desde que você me dê a receita necessária para gastar com o que eu quero. O mundo não funciona assim. O mundo, todos nós, eu, você, todas as famílias brasileiras,
Todas as empresas, nós temos uma coisa chamada orçamento. Quanto que nós ganhamos, quanto nós podemos gastar, o que é prioritário, o que não é. É isso que a dona Dilma tem que dizer. E ela tem que dizer mais, ela diz que talvez tenha errada. Não, ela tem que vir a público e dizer, eu errei porque eu fingi que não tínhamos que fazer uma reforma, várias reformas nesse país, e agora chegou o momento de fazê-las, e nós, pior de tudo, não é o melhor momento adequado na economia. Quer dizer, nós temos que apresentar fazer as reformas estruturais. Ou vai fazer agora, ou vai piorar. Quer dizer, não tem mais saída. Então, nós chegamos àquela situação de estamos encostados com as costas no muro, ou nós fazemos as reformas e avançamos, ou nós vamos ficar cada vez mais espremidos contra o muro. Isso aí, eu acho que esse é um ponto fundamental. Não caia de novo nessa história da carochinha. Me dá mais receita esse ano, ou seja, crie novo imposto, crie uma CPMF, que as coisas vão melhorar. Não é correto isso. Se você continua dando dinheiro para um Estado que é ineficiente, lento, tá? Esse Estado vai continuar gastando e esse dinheiro não vai se transformar em bens e serviços para a população. Deixa eu lembrar aqui, de novo, a dona Dilma, no pacote que ela enviou ao Congresso, ela disse que vai parar de gastar? Não. Ela vai postergar gasto. Ela já disse, eu não vou contratar pessoas esse ano, mas o ano que vem eu volto. Eu não vou dar aumento para funcionário público esse ano, mas o ano que vem eu volto. Em outras palavras, nós vamos dar receita para ele esse ano, para ela gastar ele o ano que vem da mesma forma que ela vem gastando nos últimos anos. Ou seja, sem reforma nenhuma. Então, não é o caminho. Dar mais receita para um Estado gastador, gordo, obeso, tá? Ineficiente, lento como o nosso, é jogar dinheiro fora. Alguns anos atrás, não sei se foi aqui com você, eu fiz uma metáfora. O Estado brasileiro é o seguinte, imagina um carro que está queimando óleo, certo? Nós temos duas opções, tá? Uma é consertar o motor, outra é comprar mais óleo. O Estado brasileiro é esse carro e a opção da presidente é continuar comprando mais óleo. Nós vamos continuar queimando óleo num carro que o motor está estragado e tem que ser consertado. A forma não é dar mais óleo, é consertar o motor. Se você colocar mais óleo, ele vai queimar mais óleo, vai pedir mais óleo. Essa é a engrenagem que está funcionando. E não é da agora só não. Desde a estabilização, nós temos esses problemas. Desde 94, a carga tributária em 94 era 25% do PIB. Hoje nós estamos aí que a gente está 37, 38. Então, nós não paramos. É um Estado, ele come mais. Então, não caia nessa história de que você vai dar... O brasileiro não tem mais o que dar, professor. Mesmo que eles queiram cobrar, o brasileiro já diz que não tem mais como pagar. Quer dizer, nós chegamos à seguinte situação. O senhor acredita que nós teremos uma saída com esse governo? Olha, aí nós vamos entrar numa área política e um cientista político seria muito bem-vindo aqui para fazer algumas previsões. Eu acho que a questão é a seguinte, se o governo não aceitar que a desorganização da economia doméstica foi fruto das ações que ele tomou, e não é só a Dilma não, gente, é toda essa desorganização do Estado, né, começa ainda no governo Lula. Assim que ele está a troca do ministro Palocci pelo ministro Manteiga, você nota que as contas públicas, quer dizer, a poupança do setor público vai sendo eliminada drasticamente. E nós vamos vendo, então, essa situação que nós estamos hoje sendo construída, né? Veja só, é muito simples, gente. Imagina uma pessoa que lá atrás estava poupando, aí ela vai ao mercado e pede dinheiro emprestado. Você olha e diz, se a pessoa está poupando, eu posso emprestar porque ela tem jeito de pagar. Aí, o que essa pessoa percebe? Olha, eu não preciso de poupar porque os caras me emprestam dinheiro. E aí eu começo a dizer para você que eu estou poupando. E eu vou alterando os dados que eu estou fornecendo para você. Até que chega um momento que ninguém mais vê, todo mundo vê que os dados que você está dando estão incorretos. Isso aconteceu no Brasil. Isso que eu estou dizendo do governo alterar os conceitos contábeis, ocorreu. É que foi conhecido como contabilidade criativa. Eles alteravam as pedaladas fiscais. Eles alteravam os resultados para fazer o seguinte, não, nós estamos cumprindo uma meta. E era falso. E agora o mundo está descobrindo, o brasileiro está descobrindo, a despeito de todos os alertas que foram feitos. Note, as pessoas não podem questionar que isso não era informação. Esses dados eram informação há muito tempo, eles não estavam escondidos.
Tinha um grupo grande de economistas, avisando, empresários, reclamando, avisando que aquilo ia levar à instabilidade que nós estamos hoje. É um governo que ninguém acredita mais. Por quê? Ele sonegou, ele alterou informações, ele gastou mais do que podia, ele levou o país a ficar de joelho. E agora ele diz o seguinte: não foi minha culpa, a culpa é do cenário internacional. Isso não a Dilma correto. lá na ONU falou, não, a economia global, todo mundo sabia que todo mundo cresceu e a gente não. Não, nós estamos crescendo, assim, os dados são lastimáveis, assim, né? Nós somos uns piores crescimentos. Nós, o G20 aí, nós ficamos em último, perdemos para, eu acho que a Rússia. Então, olha, o fundamental é o seguinte: você volta a acreditar no governo ou não. Isso depende do governo. Agora, é necessário parar com essa tentativa, essa estratégia de negar os erros cometidos. É encarar os erros cometidos e tentar mudar, e tentar reformar o país para tirar o país de onde está. Gente, eu repeti, no início do ano, nossa recessão era menos 0,5%. Agora está menos 2,8%. As coisas estão piorando dia após dia. E rápido, né? E rápido. Muitas vezes o pai de família, as famílias não estão entendendo isso. É só quando o indivíduo perde o emprego que ele está percebendo. Só que é dentro das empresas, essa situação é clara. As empresas estão tentando fazer ajustes e é claro que é verdade que ninguém quer demitir ninguém. Isso aí é um ato que a empresa tem que fazer quando ela não existe mais solução. Mas as situações estão piorando, as vendas estão caindo, a produção não consegue ser escoada. Então, note, estoques aumentando. O dólar alto, que parece que é bom para um lado, mas não está sendo, porque o mundo não está comprando. Não adianta. Assim, um grupo da população ganha com o dólar alto, mas mesmo as empresas têm dívidas em dólar. Né? Nós vimos aí a Petrobras de joelhos, porque além, mas o preço do petróleo aumentou. O preço do petróleo aumentou, mas olha a dívida externa, olha a dívida em dólar da Petrobras. Então, você vê que parece que vai aumentar a receita, só que o custo fica tão alto. Por quê? Porque você tem que pagar a dívida. Você tem que pagar o serviço da dívida, os juros são altos, mas quando você pega o dólar, que era 2, um ano atrás, hoje ele tem 4,10 ontem. Dobrou a dívida. Dobrou, tá certo? Dobrou o serviço da sua dívida. Então eu acho que é isso que, se o país, se o governo tem ou não tem, nós íamos precisar aqui de um cientista político. Do ponto de vista da economia, é o seguinte: esse governo tem que deixar claro a direção que ele vai. E aparentemente fica aquela briga, eu não sei se é correto ou não, mas a percepção que dá é o seguinte: o ministro da Fazenda, Levi, brigando com o ministro do Planejamento. Tá certo? E aí nós não mexemos, tá? Não há corte de gastos. Nós estamos pagando agora, essa inflação última aí, que é a inflação corretiva, foi as brincadeiras de 4 anos atrás. Gasolina ficou sem correção, a energia ficou sem correção. Então, tudo isso, transporte. Então, veja só, você mexeu no preço da gasolina, do petróleo, né? Deixou o preço do combustível subir, afeta o bolso de todo mundo. Não é só quem tem carro, não. O transporte público aumenta. O preço da energia aumenta, todo mundo vai pagar. É o que nós estamos vendo hoje. E as empresas vão pressionar para ter a sua cota também, porque todo mundo está sufocado, vai ter que ter mais receita. Os estados já foram lá buscar um pedaço da CPMF, a empresa de transporte já está pedindo, aqui no estado já está pedindo aumento de passagem, os trabalhadores querem aumento de salário. Quer dizer, vamos voltar à década de 80, que eu queria não voltar, de 1980. Aí tem uma coisa triste, né? Tem uma geração aí, que hoje está com seus 15, 20 anos, que nunca tinha visto uma recessão nesse país. É uma geração feliz. A nossa geração, pelo contrário, nós nunca tínhamos visto o país crescer, tá? Então, eles estão vivendo isso. Agora, eu acho que, para que as pessoas entendam, acho que é fundamental, é o seguinte: todo político que diz para você que a receita da CPMF é a única forma, se afaste, tá certo? Isso não é o caminho. Esse é o caminho mais fácil para o Estado, porque evita reforma. Esse não é o caminho para o crescimento. Caminho para crescimento é países que querem menor carga tributária. Nós temos que reduzir impostos, não aumentar. Nossos impostos, nossas empresas não conseguem competir com isso. Esse discurso dos políticos que estão dizendo, me dá a CPMF que a coisa está resolvida, não é o caminho. Isso aí é só o início de mais um capítulo trágico na economia brasileira. Nós vamos pagar mais impostos, as empresas vão ficar mais estranguladas, nós vamos perder mercado lá fora. O que nós precisamos fazer, de novo, é reformar esse país.
tem leis que precisam ser alteradas. Gente, a CLT tem 100 anos, ela foi sendo acumulada, a CLT na verdade é um conjunto de leis que nós estamos aprovando, né? Nós não temos capacidade de negociação entre funcionários. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, alguns anos de uma empresa, não vou falar quem é. A empresa é o seguinte, ela tinha um assessor de imprensa. O assessor de imprensa pediu o seguinte, olha, o assessor de imprensa conversa muito com a mídia, né? Com os jornais, televisão. Ele diz, olha, como em geral eles fecham muito tarde, por causa dos jornais impressos em particular, a mídia começa a funcionar muito mais forte lá para as 10 horas. Então não adianta eu chegar aqui às 8, vamos fazer das 10. E aí faço o seguinte, eu faço 10 a meio-dia, uma hora de almoço, saio às 7 da noite e vou embora. Foi feito o acordo. Essa empresa foi punida. Por quê? Porque o Ministério foi lá e diz, olha, como essa pessoa trabalha 6 horas, ela precisa de meia hora de café, um intervalo, um lanche. Essa pessoa que já havia negociado disse, eu não quero esse meio horário, pelo seguinte, eu saio daqui às 7, eu vou para uma academia, a aula começa às 7h30, eu saio daqui às 7, eu chego lá às 7h30. 7h30 eu faço minha aula, 8h30 eu estou em casa. Se você fizer isso, eu vou ter que esperar a aula de 8h30. Piora a minha vida. Não foi feita a negociação, porque uma pessoa nesse país não pode negociar a sua própria forma de trabalhar. Isso é a CLT brasileira. Então, gente, uma outra coisa que nós temos que começar a discutir com seriedade é o seguinte, reformar a legislação de 100 anos tem que ser feita, é para isso que serve o Estado. Aliás, vamos deixar bem claro, uma tarefa fundamental do Estado, qual é? É alterar as instituições para que, ao longo do tempo, ela vá se adaptando à mudança de vida das pessoas. Esse é um exemplo típico. Uma pessoa que quer negociar o contrato de trabalho dela, ela não pode fazer negociação, porque a nossa legislação tributária proíbe. Vai ter muito trabalho pela frente. Com certeza é muito trabalho, com certeza demora muito tempo. Mas é o seguinte, se nós não começarmos a encarar os problemas que esse país tem, e de novo, nós temos que encarar, não é com discurso de palanque, não. Nós temos que encarar esse país e ver o seguinte, o que nós temos que fazer? Não é tirar direito de ninguém, é alterar a legislação. Isso com certeza altera grupos. Agora, nós temos que olhar e nós temos que convencer os nossos políticos que eles têm que fazer isso. Eles têm que abandonar o discurso fácil. O discurso fácil é CPMF, ou CPPEV, ou Contribuição Social da Família. É o nome que você der em impostos. É CID, que o Lula caiu lá, né? É um imposto para isso, para cá. É simples, gente. Nós temos que alterar a estrutura, as instituições. Nossa, que elas são antiquadas, incapazes de lidar com as demandas que a sociedade está tendo hoje. Instituições criadas por leis de 100 anos atrás, é claro que elas vão ficar defasadas. É claro que é necessário o Estado agora, particularmente como nós mencionamos, o Congresso, adaptar essas leis. Mas é sem discurso de palanque, que você está querendo prejudicar nós contra eles, pobres contra ricos. Nenhum político é insensível de querer prejudicar a grande parte da população em detrimento da outra. Então o que nós temos que ver é discutir de forma aberta o que é direito, o que é obrigação e tentar mudar esse país. Nós estamos piorando. A situação hoje é muito pior do que era 9 meses atrás. E as pessoas não estão tendo essa percepção. É só agora que o desemprego começa a levantar de forma crescente que as pessoas estão começando a ficar assustadas. Eu estou assustado há muito tempo. Desde o ano passado eu estava muito assustado. E agora, só agora nós estamos conseguindo chamar a população para discutir isso. Então, é uma tarefa árdua, tem que ser feita. E a forma de fazer é lembrar, um direito vai gerar custo. Nós temos que distribuir esse custo na sociedade. A sociedade consegue pagar. Um direito, ele vai gerar benefícios para um grupo. O benefício é maior ou menor que o custo que esse direito está gerando? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. E nós não estamos fazendo no momento. Professor, queria agradecer mais uma vez sua participação aqui em Mercados e Negócios e convidar o senhor para voltar outras vezes para bater esse papo e deixando as pessoas mais alertas, né? Porque, como o senhor falou, as pessoas vinham avisando há muito tempo que ia ter um problema sério, ninguém levou a sério, ninguém entendeu o que estava acontecendo e agora tem pai de família aí perdendo o emprego com um problema sério para sustentar a sua família. Esse é um resultado. Eu acho que eu vou fazer uma leitura positiva de novo. Nós somos uma democracia jovem, nós temos 30 anos aí. E eu acho que essa última eleição foi um aprendizado, né?
discursos fáceis de nós contra eles, de dividir o país. Quando você vai ser presidente, você não divide o país. Um presidente, ele faz um discurso para unificar o país, para que leve o país à frente, que faça as coisas, as mudanças necessárias. Esse discurso de divisão, ele se mostrou que ele é insustentável no longo prazo e trouxe as consequências que nós estamos vivendo agora. Mais uma vez, obrigado por sua participação. Eu que agradeço pelo convite. Obrigado por assistir Mercados e Negócios. A gente volta na próxima semana com uma nova entrevista. Mercados e Negócios, traduzindo o economês para o português. Bandes, soluções de financiamento para o desenvolvimento em rede.